privilégio do convite, porque é sempre uma oportunidade que me honra muito de falar nesta casa espírita. Convém lembrarmos que no dia 18 de abril de 1857, a casa editora Didier distribuía pela Europa os volumes da primeira edição do Livro dos Espíritos. Estava ali o professor Léon Hippolyte Denisard, colocando em disponibilidade para a humanidade os princípios fundamentais de uma doutrina nova, que tinha a capacidade de reunir os três pilares básicos que compõem a evolução do espírito: a filosofia, a ciência e a religião. Em nenhuma ocasião em toda a história da humanidade foi possível conciliar de uma maneira tão harmônica, tão didática, esses três pilares do saber humano. Hippolyte Léon Denisard era um professor experimentado. Tinha escrito gramáticas e livros de matemática que eram usados no processo educacional da França. Tinha sido discípulo de Pestalozzi. Seguia a linha educacional de Jean-Jacques Rousseau, que estabelecia os fundamentos do aprendizado baseado na natureza. Dizia que a sociedade nos impõe limites e regras, que era preciso abrir a nossa mente para compreender, antes de mais nada, os processos de funcionamento da própria natureza. Foi então com este currículo que o professor Hippolyte Léon Denisard reuniu aproximadamente 1000 perguntas distribuídas numa ordem crescente de complexidade, questionando a espiritualidade e questões fundamentais sobre a Terra, a vida, o ser humano, as consequências das suas ações, os desdobramentos da sua jornada pela Terra. A partir daí, o mundo ainda não aceitou completamente as lições contidas no Livro dos Espíritos. A ciência de hoje permanece com uma visão fundamentalmente materialista. Nem sempre foi assim. Nessa jornada histórica em que o ser humano busca questionar a razão da vida, algumas vezes espiritualidade, religião e ciência estiveram muito próximas, se utilizando frequentemente uma das outras. É muito comum até hoje ainda ouvirmos no ambiente religioso que pressupõe a existência do milagre tentar confirmar com os textos da ciência, como se esse milagre na versão religiosa não fosse um fato possível de ser acreditado, e vice-versa. A ciência também, com muita frequência, se utiliza de dogmas religiosos para excluir do seu meio princípios que estão claramente visíveis e possíveis de serem confirmados. Uma olhada muito simples no nosso próprio ambiente pode revelar a importância da ciência na nossa vida. A roupa que me veste, os aparelhos que ampliam a minha voz, a luz que ilumina o nosso ambiente, os óculos que me permitem enxergar melhor, o automóvel que me trouxe até esse ambiente, estão de tal maneira ligados no cotidiano da nossa vida que a gente mal se dá conta do trabalho, da pesquisa, do esforço, dos heróis da ciência que construíram esses equipamentos. Se nós pudéssemos dar uma olhada nesse extraordinário telescópio colocado em volta da Terra, o Hubble, nós veríamos que o olhar humano agora descortina o universo cada vez maior. Percebemos claramente os movimentos dos astros, percebemos o vai e vem dos planetas que giram em torno do Sol,
dando a impressão que uma hora caminham para frente, outra hora vão para trás e voltam a prosseguir essa jornada ininterrupta. Se nós tivéssemos diante de nós um equipamento médico, veríamos parte do nosso corpo com relativa prática. A tomografia, a ressonância de hoje revelam órgãos, o seu funcionamento, com clareza que jamais foi sonhada por médico nenhum na história da medicina. Mas tanto lá quanto aqui a ciência ainda não sabe responder. Qual foi o motor que deu início ao movimento dos astros? Qual foi a energia que expandiu estas massas gigantescas que povoam esse universo? Qual é a partícula que animou meu corpo produzindo a vida? Qual é a diferença de uma gota d'água e uma minúscula água viva que no mar se movimenta, se reproduz e realiza a sua atividade vital? A ciência ainda não sabe o princípio da vida, o porquê da existência, a causa do sofrimento, a razão e o sentido da existência que estamos percorrendo. Nós, na verdade, podemos dizer que há um histórico de aquisições, de equipamentos, de descobertas que a ciência foi promovendo em todo o decorrer da nossa evolução. Mas os princípios básicos da ciência são muito recentes. Se nós observarmos descobertas antigas, poderíamos nos revelar o primeiro instrumento que o ser humano primitivo construiu com um machado de pedra, com uma pedra que cortava os animais com que eles se alimentam. Isso deve ter aproximadamente 100 mil anos entre o Homo sapiens primitivo e a nossa civilização de hoje. Essa jornada foi penosa, foi extensa, mas compreender o fenômeno em termos de uma linguagem científica não tem mais do que 500 anos de história. Por outro lado, nós podemos observar que nesses 500 anos foi possível, além de realizações extraordinárias como descobertas dos vários equipamentos que eu fiz aqui referência, nós compreendemos que existe um pensamento científico que hoje é partilhado pela maioria de nós. O pensamento científico que eu me refiro é que nós podemos compreender os fenômenos dentro de um raciocínio lógico, utilizando a razão. Nós atravessamos a Idade Média. Ele dizia, em 1270, São Tomás de Aquino postulava que a razão é natural, ela deve ser submetida à fé, porque a fé é sobrenatural, e só pela fé nós poderíamos compreender o fenômeno da transubstanciação, que o pão e o vinho, através da fé, poderiam se transformar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A ciência não se conformou com esta interpretação. O processo racional de compreender os fenômenos através do pensamento científico aprendeu a fragmentar o fenômeno. Se eu quero compreender como funciona o meu psiquismo, eu vou estudar o funcionamento do meu cérebro. Se eu entender como funciona o meu cérebro, eu vou estudar como funcionam as células que existem no meu cérebro. Se eu quero compreender como funcionam as células do meu cérebro, eu vou estudar a química que compõe as células do meu cérebro. Se eu quero compreender a química das células do meu cérebro, eu vou estudar toda a química molecular que está envolvida dentro desses fenômenos. É o processo chamado de reducionismo, hoje tido como
um caminho formidável que permitiu descobertas extraordinárias. Mas existe para este novo século que nós estamos caminhando um outro paradigma. Convém estarmos atentos que já está se processando uma nova revolução na ciência. Esse paradigma descartiano que fragmenta os fenômenos para compreender a sua interpretação já é tido como superado. Os componentes não faz o todo. Eu não posso imaginar eu como pessoa, como uma entidade isolada e vital e funcionante, como produzido com os elementos que compõem exclusivamente o meu corpo. A unidade não pode ser fragmentada nas suas partes sem que a gente compreenda essa visão abrangente do que ela representa. Essa jornada da ciência dentro da metodologia descartiana que fragmenta o fenômeno permitiu que nós alcançássemos a Lua, permitiu que nós construíssemos máquinas que estão reproduzindo a maioria das atividades humanas. Teremos sim sucesso para construirmos um computador inteligente. Estamos com a inteligência artificial às portas dessa aproximação que cada dia é mais espantosa. Mas essa mesma ciência que dividiu a matéria, que revelou o átomo, as partículas que o compõem, foi a mesma que foi capaz de explodir esse átomo, provocando os desastres da bomba atômica. Mesmo assim, investigando com esses equipamentos extremamente modernos e adequados, as várias tentativas de investigar a intimidade do ser humano foram até hoje infrutíferas. Nós tivemos no passado equipamentos como o frenômetro de Laverrie, que em 1907, por inspiração de um neurologista alemão, Franz Gall, que postulou uma pseudociência chamada frenologia, frenos de espírito, que seria possível nós avaliarmos as saliências e reentrâncias do nosso crânio, da nossa cabeça, e a partir daí tirar deduções que se referiam às aptidões humanas. Aptidões relacionadas com o nosso psiquismo, a benevolência, a capacidade de nos relacionar com as pessoas, a possibilidade de nós exercermos liderança, a nossa capacidade de sermos caridosos, portanto, aptidões psíquicas, mas elas se revelaram anedotárias. Fazem parte hoje esse maquinário do folclore da neurologia. Não tem o menor sentido uma ectoscopia, uma observação exterior com competência para revelar aquilo que passa-se dentro de nós. O cérebro começou a ser compreendido nos seus detalhes a partir de 1867. Vejam bem, 1867. É, portanto, uma informação muito recente. Quando o antropólogo e cirurgião francês, em Paris, na Salpêtrière, teve a oportunidade de examinar o cérebro deste paciente. Este paciente revelava um distúrbio grave de fala. Posteriormente, quando ele veio a falecer, a sua necrópsia revelou uma extensa lesão no pé da circunvolução frontal do lado esquerdo do nosso cérebro. O Procá ficou tão entusiasmado com essa descoberta que ele imaginou que tinha descoberto a sede da nossa alma. Até então, a pseudociência da época ainda admitia que a alma não existia, e se ela existisse, poderia estar situada na pineal. Até então se imaginava que todo o nosso cérebro tinha atividades uniformes, como se fosse o fígado que secreta a bile. O professor Broca estava então introduzindo um novo conceito, uma nova ideia.
que existem áreas específicas para o nosso cérebro realizar determinadas atividades. E se esta era a área por onde nós expressávamos a nossa linguagem falada, era possivelmente aí que se localizava a alma. Hoje, a tomografia por emissão de pósitron tem trazido revelações extraordinárias. Nós podemos observar num paciente que está experimentalmente submetido à tomografia por emissão de pósitron, é sugerido a ele que pense numa série de ideias, especialmente de palavras. Ao pensar, ao tentar emitir para si mesmo, sem pronunciá-las, nós podemos identificar as áreas do cérebro que estão em atividade. Está aqui aquela área que o professor Broca revelou no seu paciente da Salpêtrière. Quando um de nós pronuncia uma determinada palavra, como eu estou me dirigindo a vocês com palavras, é esta área do lado esquerdo do cérebro que revela a absorção do tecnésio que é injetado na veia. Injetando-se o tecnésio na veia, de 5 a 10 minutos depois, se a gente observa um slide de cores e ali está escrito uma palavra, por exemplo, luzes, assim que eu vejo uma determinada área do meu cérebro, capta o tecnésio injetado na veia. E se eu pronunciar essa palavra, para vocês me ouvirem dizê-la, luzes, eu estou utilizando essa área. Se eu injetar glicose marcada, eu tenho que examinar o paciente 40 minutos depois, porque o cérebro vai esperar todo o processo de circulação, de passar pelo fígado e de ser absorvido pela famosa barreira hematoencefálica. O tecnésio chega no meu cérebro em 5 minutos. A glicose precisa de 40 minutos e a cocaína de 3 segundos. É uma implosão atômica dentro do cérebro o uso da cocaína, detectada por esses métodos de estudo da tomografia por emissão de pósitron. Os cientistas que se utilizam desse procedimento estão entusiasmados, estão reproduzindo o mesmo pensamento de Broca. Está aqui aquilo que os religiosos chamam de alma, só que não é alma. Tratam-se de neurônios, de metabolismo da célula cerebral. A alma continua morta para a ciência. Só que a grande pergunta é esta: será que basta saber onde está ocorrendo a atividade para que realmente nós estejamos compreendendo como está ocorrendo este processo? Seria mais ou menos isso que fez o nosso jovem Diogo tocando teclado. Vocês devem ter percebido que ele coloca ali um disquete, que toca sozinho. Mas, como diz os meus netos, eles sempre me perguntam 2, 3, 4 vezes, aprofundando a questão: e quem foi que tocou para compor o disquete? E quem foi que fez os neurônios funcionarem para aparecer esta mancha que nós estamos vendo aqui? As respostas, então, dentro da ciência, continuam esperando uma nova interpretação para a nossa existência, para a nossa vida e para o funcionamento do cérebro. É antiga a associação entre espiritualidade e tecnologia. Vocês sabem que a tecnologia hoje está dominando o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o mundo. Ninguém pode viver mais sem o computador, sem o celular, sem o automóvel, sem todos os objetos de adorno e de conforto que a própria tecnologia estimula para que a gente possa se escravizar a elas. No passado, possivelmente um técnico, alguém que usou um instrumento rudemente aperfeiçoado, tentou libertar esta mulher do espírito que a perturbava.
Este é um crânio fóssil achado no Egito. Aí talvez tenha sido o primeiro momento em que se associou um religioso, um sacerdote e um técnico, não vou chamar ainda de cientista. Alguém com coragem, experiência suficiente para usar o instrumento e dar essas marteladas nesse crânio. Nós poderíamos dizer que era um técnico experimentado, porque é certeza que esta mulher, a maioria dos sacrificados da época eram mulheres jovens, ela sobreviveu. Esse crânio está nitidamente cicatrizado, não houve morte na hora desta intervenção. Esse contato, então, entre o técnico e o sacerdote, hoje está modernizado. O sacerdote hoje usa aventais próprios do centro cirúrgico. A tecnologia está muito mais avançada, mas nem por isso nós deixamos de procurar compreender a natureza humana. Só que o propósito de hoje permanece a ideia de que a alma não existe dentro do pensamento científico. Esse é o Dr. Egas Muniz, neurocirurgião português, um homem de uma inteligência brilhante. Ele esteve 2 ou 3 vezes no Brasil para ensinar técnicas de angiografia cerebral para os neurocirurgiões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas a sua história médica está preenchida por uma situação extremamente curiosa e brilhante. Havia na década de 30 um certo desentendimento entre o exército português e o exército de Moçambique, os guerrilheiros, para atualizar o termo de agora. E um grande soldado, um senhor negro, alto, forte, valente, era tido como o herói da tropa portuguesa em Moçambique. Num determinado momento das batalhas, esse soldado é atingido por uma baioneta na fronte, que atinge a sua região frontal. A partir daí, esse soldado muda completamente a sua personalidade. Pela gravidade do caso, ele foi levado para ser operado pelo professor Egas Muniz. Ele era chefe do departamento de neurologia e neurocirurgia. Ele era mais um clínico do que um neurocirurgião. Dispunha na sua equipe de um neurocirurgião que fez a interpretação. Ele então revelou para a humanidade uma nova ciência, a possibilidade de se realizar o que hoje nós chamamos de psiconeurocirurgia. É possível modificar o psiquismo através de, com uma agulha introduzida no lobo frontal do lado esquerdo, fazendo um movimento de vai e vem para um lado e para o outro com essa agulha, nós atingimos a substância branca do cérebro. Essa imagem não é verdadeira, não é pelo olho que entra a agulha, mas uma ideia que se pode fazer para vocês compreenderem. É nesta substância branca, se passar esse estilete cruzando de um lado para o outro, está se realizando a leucotomia, leuco de substância branca, leucotomia frontal. Os resultados foram espantosos. O professor Egas Muniz selecionou grupos de pacientes epiléticos extremamente violentos e que na época não tinha medicação adequada para contê-los e os submeteu à leucotomia frontal. Aqui no Brasil, próximo de nós, em Franco da Rocha, no Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, deve ter sido realizada de 2.500 a 3.000 cirurgias de leucotomia frontal. Entre os neurocirurgiões, o professor Marcos Pimenta, nosso amigo pessoal, com uma experiência neurocirúrgica extraordinária, revelando os benefícios da leucotomia frontal, que muda a personalidade, o psiquismo. Então, a relação entre
alma e o ser humano continuava distanciada da ciência. Nós somos, inclusive do ponto de vista psíquico, aquilo que o nosso cérebro pode produzir por si mesmo. O conceito, então, atividade do próprio cérebro produzindo o nosso eu, continua valendo para a ciência. Alguns anos depois, no final da década de 40, um outro gênio da neurocirurgia, no Canadá, Wilder Penfield, ele operava pacientes com epilepsia com anestesia local, abrindo o crânio e conversando com o paciente. E determinadas áreas do lobo frontal temporal que ele estimulava, agora é do lado temporal, aqui do lado. O indivíduo referia para o professor Wilder Penfield: eu estou me lembrando de uma cena que eu vivenciei na minha infância. É como se eu estivesse lá outra vez. Portanto, o professor Wilder Penfield dizia que a nossa mente é construída pela atividade. Ele tem um livro sobre o cérebro e a mente, está traduzido em português, publicado lá no final da década de 40. A mente humana é resultado da atividade cerebral. Curiosamente, o Dr. Wilder Penfield dizia: eu posso estimular o lobo temporal de um determinado paciente e ele me revela as experiências que as suas memórias antigas armazenaram. Mas ele mesmo percebeu: isto não se reproduz da mesma maneira em todos os pacientes. Por que a mesma área, o mesmo estímulo, a mesma intensidade daquele choque elétrico revela imagens e situações diferentes? Porque as personalidades dos pacientes estudados são diferentes. Ora, o Dr. Wilder Penfield escreve no seu livro: apesar de nós termos descoberto as áreas onde eu posso estimular e provocar as vivências passadas, eu ainda não sei o que realmente constitui por inteiro a personalidade humana. Pois bem, como começou essa trajetória desse desentendimento entre o saber científico e o saber religioso? Nós precisamos voltar às origens do nosso conhecimento. O conhecimento humano no nosso mundo ocidental, no mundo da cultura ocidental que nós dispomos, é relativamente recente. Não tem mais do que 2.500 anos. Nós começamos o saber através do pensamento filosófico. O pensamento filosófico é baseado nas postulações que a mente pode elaborar, desses grandes gênios que estiveram naquela época pensando. O ato de pensar a vida, o sentido da vida, o ato de tentar interpretar a natureza e os seus fenômenos simplesmente pela ideação, pela observação, por uma razão interior própria de cada filósofo. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, dizia que tudo procede da água, para outros do fogo, para outros, como Empédocles, tudo que existe na natureza procede da água, do fogo, do ar e da terra. Olhando para a imensidão do céu, esses filósofos diziam: o universo é fixo, estável, da lua para cima. No mundo sublunar, o que predomina, além do movimento, é a mudança. Vejam a mudança aqui na nossa frente. Eu misturo duas substâncias e elas mudam. As árvores que estão aqui na minha frente hoje estão floridas. No outono e no inverno essas flores caem e a árvore se transforma. O mundo abaixo da lua é o mundo das mudanças. Eles perguntavam entre os filósofos: existe um muito, nós somos muito.
os astros são muito, a vida é muito, mas o muito deve ter começado com um. Quem é esse um primitivo que deu início à vida? Eles não usavam a palavra Deus, porque na época todos eles relacionavam os deuses como personalidades com aptidões para diversas atividades que não entraríamos aqui em detalhe, não é o caso. Mas dizia Aristóteles, é este uno que iniciou, que deve ter o poder do motor primitivo. Para Aristóteles deve ter existido na competência desse uno um motor primitivo que produziu o movimento dos astros. Em algum momento ele produziu a vida. Aristóteles acreditava na geração espontânea, que perdurou esta ideia até depois de Allan Kardec, que se confunde quando ele se refere à geração espontânea no Livro dos Espíritos. Só com Pasteur, portanto, muito recentemente, ficou demonstrado que esse princípio não existe na vida. Mas Aristóteles se referia, se a água do Nilo, na enchente, ela se estende pelas suas margens. Quando a água volta, algumas poças d'água, depois de alguns meses, existe peixe que nasceu ali. Então ele acreditava na geração espontânea, porque via-se naquela água que o Nilo deixava quando se recolhia na seca, nasciam peixes que não foram colocados ali por ninguém. Essa era a ideia que ele fazia da existência da geração espontânea. Aristóteles estabeleceu princípios de compreensão da física. As substâncias se transformam misturando os 4 elementos: a água, o ar, a terra e o fogo. E se eu deixo cair uma folha e uma pedra ao mesmo tempo, a pedra cai primeiro do que a folha. É uma observação fácil de ser constatada. Se eu tenho uma pedra 2 quilos mais pesada do que uma folha, a pedra cai com uma velocidade 2 vezes maior. Esses foram então os princípios que a filosofia da época áurea da Grécia nos trouxe como herança, que persiste até hoje. Na área médica, um dos maiores médicos da antiguidade foi Galeno. Vale a pena destacar um dos seus princípios, dos 40 volumes do seu tratado de medicina, que restou até hoje para ser interpretado. Galeno realizava experiências com animais. Toda a anatomia e fisiologia que ele escreveu nos seus livros foram baseados em animais. Os seus eram tão perfeitos que durante 12 séculos, durante a Idade Média, era proibido contestar qualquer versão dos livros de Galeno. E ele dizia que nosso corpo funciona à custa de um pneuma vital. É este pneuma que mantém a circulação do sangue, vai até o nosso cérebro e se transforma em pneuma animal, nos permitindo movimentar e reagir. Os pneumas de Galeno, pneuma significa espírito, foram muito adequados para a interpretação religiosa da época de todo o percurso da Idade Média. Então, enquanto Santo Agostinho dizia saber para compreender, mas eu crer para entender. E mais adiante, São Tomás de Aquino postulava, está escrito na Bíblia, Salmo 19, que o sol percorre o céu de um extremo ao outro. Portanto, a terra está parada e o sol é que circula. A transubstanciação não pode ser compreendida pela razão, porque a razão é natural. É preciso ter a fé para compreender o fenômeno sobrenatural. O universo, segundo São Tomás de Aquino, era fixo.
a mesma ideia dos nossos antigos filósofos da Grécia. O céu acima da lua é fixo. O movimento dos astros tem que ser circular, porque a única cura perfeita é o círculo. E como o universo foi feito por um ser superior, supremo, perfeita, mais perfeita entidade, esse supremo Senhor, Criador do universo, só poderia ter feito os astros se movimentando em círculo, porque o círculo representa a perfeição geométrica. Nesta época de Tomás de Aquino, se dizia que está escrito na Bíblia: e Deus criou o céu e a terra. Interpretaram como sendo criou a partir do nada. Admitiam que antes disso era o nada. Depois se fez a luz e Deus criou o céu e a terra. Acreditava-se também, porque está escrito na Bíblia, que Deus fez o homem à sua semelhança. Mas eles se utilizaram do caminho inverso, que Deus é que é semelhante à nossa figura. Então o Deus de então tinha feições humanas, antropomórficas. E percorremos essa jornada por séculos, 15 séculos com essas ideias. Mas era preciso lembrar que a mensagem de Jesus, que começa a invadir a Europa, atingiu um meio de uma classe ainda nos seus inícios, nos primeiros séculos, a classe do povo. Mas os governantes de então precisavam convencer a elite dominante. E só foi possível introduzir o cristianismo, a mensagem de Jesus, só foi possível ser difundida de Roma para a Grécia e para o restante da Europa, porque ela foi adaptada para o conhecimento vigente, que era o conhecimento da filosofia de Aristóteles, de Platão, de Sócrates e inúmeros outros que os eruditos da época dispunham. Não era possível uma versão de uma doutrina baseada naqueles princípios cristãos da humildade, da caridade, da existência de Deus, da alma, da imortalidade, da reencarnação, todos postulados por Jesus, dito para uma cultura impregnada da mensagem da Grécia. Eu disse que perdura até hoje. Ontem, chamada da minha esposa, o juramento médico de Hipócrates diz assim: juro por Apolo, ó, que absurdo, pelos deuses Esculápio, Iria e Panaceia. Consta do texto do juramento de Hipócrates, para sentirem quanto ainda a ciência está impregnada dessa cultura. Nós estamos no século XXI. Se imaginem então na Idade Média, tendo que enfrentar o que Giordano Bruno teve que dizer para os cardeais de Roma. Giordano Bruno era um professor, sacerdote da Igreja Católica, e ele ensinava para os seus alunos: todo o universo é constituído de uma substância única. Todo o universo é constituído de uma única instância primitiva. Olha que premonição sobre o fluido cósmico universal. Para todas as causas é preciso usar a razão para procurar as suas causas e os seus princípios. E todas devem resultar de leis fundamentais, da unidade das leis. Procedem de Deus. Ele foi condenado, queimado pela fogueira da Inquisição em 1600. Nessa época, a medicina estava sendo revolucionada pela coragem de jovens como André Vesalius, 23 anos de idade.
subornava os coveiros do cemitério para dispor de cadáver que ele dissecava. Junto com a sua equipe, ele desenterrava corpos que eram enterrados nas fazendas, nos arredores de Paris, disputando cachorros que tentavam roubar um pedaço daquela carne, levava para dentro da sua casa, brigava com a sua mulher, porque o cheiro de um cadáver 8 dias depois era insuportável. Mesmo assim, ele conseguiu editar um tratado sobre a fábrica do corpo humano. Ele fez 7 volumes grandes, bem encadernados, dourados, e deu ao rei Carlos V da Espanha para lhe proteger contra as ações da Inquisição. 8 anos depois, numa viagem a Jerusalém, André Vesalius desapareceu, não se sabe como. Na Inglaterra, a liberdade religiosa permitia uma investigação maior, e o Dr. William Harvey abriu de um cão. Até então os animais eram estudados dentro daquele propósito de Galeno, o animal morto. E o Dr. William Harvey, também brigando com os seus familiares, a sua esposa, pela gritaria que aprontava, pelos ruídos, pelos latidos, pela gritaria do porco e do cachorro que ele abria. Vivos. Ele teve coragem de abrir um animal vivo para ver funcionando o coração. E aí ele descobre a circulação do sangue no nosso corpo. Então, aqueles fluidos vitais, os pneumas vitais, o espírito vital dito por Galeno foi afastado dos textos médicos. Estava distanciando de novo a alma, que era o motor do nosso organismo, porque agora se entendia que nós somos montados como um relógio, como uma máquina, que pode ser desmontada e compreendida na sua mecânica. E é nesta época que nós começamos a compreender a mecânica da natureza. Galileu Galilei publicou 2 livros extraordinários. Os 2 se chamam Diálogo. Diálogo porque ele fez uma série de conversas entre os personagens. Um dos livros se chama O Diálogo sobre os Dois Mundos. E o segundo livro, O Diálogo sobre uma Nova Ciência. Nova ciência porque ele queria dizer que Aristóteles estava errado. Existe uma nova física, uma nova ciência que ele estava estudando, não pela observação só, mas pela experimentação. Ele estava olhando e anotando o percurso dos objetos que ele soltava no corrimão da sua casa e, diz a lenda, na Torre de Pisa. Então ele revelou aquela folha e aquela pedra caindo dentro da experimentação que exclui o atrito e a interferência do ar. Os corpos caem exatamente no mesmo tempo. Estava então desmistificando Aristóteles. Galileu construiu uma pequena luleta. Ele tinha um olhar extraordinário. Nem todos que olhavam ali conseguiam ver. Um grande cientista da época negou a olhar na sua luneta. Um ano depois, esse cientista, Emile, veio a falecer. Perguntou a Galileu: por que você não o convenceu com a sua luneta de que ele poderia ver as luas de Júpiter? Galileu respondeu ao amigo: não tem importância. Ele agora morreu e quando estiver se dirigindo ao céu, ele vai aproveitar para dar uma olhada em Júpiter. Ele vai ver que existem luas em torno do Júpiter. Não é só a nossa lua. E olha o absurdo que contradizia Aristóteles. Não é possível um corpo realizar mais de um movimento.
e Júpiter estava realizando o seu próprio movimento e das suas luas. E nas fases da lua, Galileu conseguiu provar que é a Terra que gira em torno do Sol. Esse princípio não foi estabelecido por ele. No ano 200 antes de Jesus Cristo, um filósofo grego, Aristeu, já tinha revelado esta ideia, sem nenhuma comprovação. 100 anos antes de Galileu, Nicolau Copérnico, monge, teólogo e médico polonês, ele estudou as órbitas dos astros e propôs o heliocentrismo. É o Sol que está no centro e a Terra gira em volta. Mas ele não conseguiu dar uma prova, nem matemática, nem de observação. Nesta época, estava em evidência Calvino e Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Ele deu uma opinião sobre a ideia de Nicolau Copérnico. Ele disse assim: esse maluco está querendo pôr o mundo de cabeça baixa. Vejam a dificuldade de fazer uma mudança de paradigma. Foi essa dificuldade que Galileu teve que enfrentar no tribunal com 8 cardeais. 6 votaram contra a ideia de Galileu, que ele teve que abjurar, e 2 se abstiveram da votação. O cardeal Urbano VIII, com os contatos que teve com Galileu no Vaticano, insistia: eu jogo uma pedra para cima, ela cai aqui. Se a Terra girasse, ela deveria de cair ali. Eu chego na minha janela, não vejo o vento do movimento da Terra. Galileu disse a ele: mas olha o movimento das águas do mar que produzem a maré. É o movimento de rotação da Terra. Urbano VIII disse: não, as águas do mar se movimentam porque Deus quer que seja assim. Estas ideias estabeleceram para a humanidade até o aparecimento dos trabalhos de Johannes Kepler na Europa. Ao observar e coletar os dados que já tinham sido anotados durante anos por um astrônomo da mesma região, Kepler observou que o movimento dos astros não era circular. Galileu soube desses trabalhos e não teve coragem de acrescentar no seu livro o Diálogo sobre os Dois Mundos. Kepler dizia assim: todos os meus cálculos revelam que a órbita dos astros não são circulares, são elípticas. E por que às vezes Marte e Júpiter parece que vai para frente, depois para trás, depois para frente de novo? Kepler disse: algumas vezes, enquanto eu pensava, eu tinha a nítida impressão que estava no espaço, fora da Terra, não aqui onde eu estou, do lado de fora, distante da Terra, eu via os astros e percebia: não há o vai e vem de Marte ou de Júpiter. Lá, naquela dimensão, eu percebo que estão todos circulando na mesma órbita. A ideia que nós podemos fazer para quem aqui já andou de trem: quando o trem passa depressa, deixando o outro para trás, você olha para trás, tem a nítida impressão que aquele que ficou está indo de marcha ré. É a impressão. O nosso trem aqui, trem de ferro, como dizem os mineiros, está andando numa velocidade que às vezes é maior do que a de um planeta distante, e a gente tem a sensação, depois que passou, que aquele planeta está indo para trás. Essas revelações então não tinham mais contestação na ciência. Ficou estabelecido que a órbita dos astros era elíptica e aceitas até hoje. O postulado então da doutrina religiosa vigente estava desmoronando.
Mas esse filósofo, René Descartes, um estudioso da matemática, a matemática da época era essencialmente a geometria euclidiana. E Descartes introduz o raciocínio algébrico dos números dentro do conceito da visão geométrica de Euclides. Ele supunha e nunca excluiu a existência da alma, que ela está na nossa glândula pineal, e estabeleceu puramente pela razão. Ele não fez experiência, um raciocínio, uma elaboração mental exclusivamente, que o nosso corpo tem nervos que levam as nossas sensações para o cérebro. Não precisa colocar a presença do espírito para interpretar as nossas reações sensitivas. Ele não excluiu a existência da alma, mas esta ideia era muito perigosa para ser vigente na época. O seu livro, O Homem, ele pediu ao editor que publicasse 12 anos depois da sua morte, porque ele tinha a Inquisição que tinha condenado Giordano Bruno e Galileu. Descartes conseguiu dividir o mundo em dois domínios, o da mente e o do corpo e o da alma, o do psíquico e do material. Esta visão dicotomizada permanece até hoje. Próximo slide. Esta visão de corpo e mente separados permitiu a experimentação com o cadáver, permitiu a experimentação para compreender o funcionamento, a circulação dos astros, o movimento do pêndulo que Galileu Galilei, assistindo uma missa na catedral, ele percebeu o candelabro que se movimentava lá em cima no teto. Com isso ele percebeu que dava para um relógio medindo o tempo baseado no movimento do pêndulo. Mas por que se movimenta o pêndulo? O que faz cair a pedra? O que mantém os astros movimentando? Foi um jovem de 23 anos também. Havia um quadro de peste bubônica em Oxford. Newton se retirou para a fazenda da sua mãe, onde passou 3 anos. Lá que dizem, na fazenda de plantação de batatas, que caiu uma maçã na cabeça de Newton. E ele então fez as grandes revelações das 3 leis fundamentais do movimento. Newton era extremamente religioso, místico, supersticioso, acompanhava o movimento dos astros para fazer qualquer atividade do seu cotidiano. E ele tinha uma grande preocupação. Ele tinha descoberto o movimento que regula as marés e o movimento de atração e repulsão dos corpos e a circulação dos astros. Ele via então o universo um relógio. Deus criou o universo como uma máquina, como um relógio, deu corda e ele está funcionando sozinho. Se alguma coisa se desajustar, Deus vem e vai corrigir o defeito. Mas talvez a gente não precise mais fazer as nossas preces, porque Deus já deixou o universo pronto. Ele se inquietava então com essas preocupações religiosas, pela sua formação extremamente religiosa. Mas foi um dos homens que mais contribuiu para criar uma verdadeira ciência materialista que persiste até hoje. Saindo dos astros e voltando para a intimidade do nosso ser, estava ainda por saber, por se questionar, por se pesquisar e propor as origens do homem. E na mesma ocasião do lançamento do livro de Kardec, em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, Charles Darwin publica o seu livro sobre a evolução das espécies. A jornada da existência da vida e do homem na Terra. Segundo Darwin, ele imaginava que a vida começou com poucos indivíduos, com seres primitivos, que Deus
não excluiu Deus, por alguma razão teria ali introduzido a vida. Mais adiante na sua vida e nas suas pesquisas, ele se afasta do pensamento religioso. As provocações das suas teorias sobre a evolução das espécies provocou uma revolta no meio religioso. Naquela mesma Universidade de Oxford, em 1860, 6 meses depois da publicação das espécies, ele teve a oportunidade, ele não esteve presente, mas de saber que estava ali sendo debatido com toda a retórica do bispo William da Universidade de Oxford e um biólogo, seu amigo Harvey, queria debater entre eles a verdade de que o homem descende do macaco. Os repórteres dos jornais da época estavam oriçados. Essas notícias se esparramaram rapidamente por toda a Europa. O homem descende do macaco. Essas ideias revolucionárias atingiram profundamente o coração do pensamento religioso da época. A criação humana era resultado de uma adaptação e seleção de animais inferiores. Desde a publicação de Aristóteles, ele publicou um livro sobre a física. Um outro, que ficou sem título, foi colocado de metafísica, daí o nome metafísica, depois do livro de física de Aristóteles. Ele criou uma classificação dos animais, colocando o homem no topo da pirâmide e uma escala de animais inferiores aqui embaixo. Era muito adequado para a igreja, que colocava Deus, os anjos, o Espírito Santo, os homens e embaixo os animais que nem teriam alma. Estava então revolucionando o princípio da vida. Já tínhamos alterado o círculo perfeito, a origem do mundo, das marés, o movimento dos pêndulos, a queda dos corpos, e agora estavam revolucionando a vida. A ciência de hoje está postulando que a vida é um resultado da complexidade química que a mistura. O processo de auto-organização dos sistemas complexos seria adequado e suficiente para produzir a vida. Continuamos insistindo na trajetória de uma visão materialista. Dalai Lama, diante dos ouvintes nos Estados Unidos, no estado de Arizona, um psiquiatra que lhe perguntou como interpretar a depressão de uma senhora que tratava e se atormentava pelo estado de vazio na cabeça, de falta de sentido para a vida, Dalai Lama respondeu: eu não sei por que ela é assim. O ser humano é muito complexo. Como tentar compreender a mente de 5 bilhões de pessoas? Eu não tenho esse alcance. Eu devo ter por ela compaixão. E vocês, médicos do Ocidente, vivem criando os limites para a sua interpretação. Vocês imaginam que a química do cérebro produz os seus pensamentos. Por que não perguntar se os pensamentos que alteram a química do cérebro? Vamos abrir a nossa mente para uma outra versão, uma outra interpretação. O genoma que hoje está na moda não vai solucionar a essência da nossa diversidade. Conta-se em termo anedotário que uma senhora chegou para um biólogo e disse: sou apaixonada por Beethoven, gostaria de ter um filho músico, ajeite para mim os genes do acasalamento das nossas células, que eu quero ter um filho músico. O biólogo conseguiu atender o seu pedido. Fez lá todo o seu trabalho, misturando as letras do abecedário genômico. 20 anos depois, ele visita essa senhora e conhece esse filho. Era verdadeiramente um músico.
cabeludo, de brinco, com piercing, uma guitarra e de sandália. É um músico de agora, do ambiente que produz. Não é aquele mesmo inspirado da época do iluminismo que construiu a nona sinfonia. É muito complexo o ser humano. Não podemos avançar uma interpretação a partir de elementos químicos que estão apenas iniciando os primeiros passos dessa revelação. Da mesma maneira que entramos na intimidade das células, nós entramos na intimidade da matéria. E como dizem os chineses, esse vai e vem do tempo. O tempo não é essa ideia linear que está passando hoje, amanhã e depois. O passado volta modificado, mas ele está aí para se revelar. E a física de hoje está demonstrando esses postulados. A partir de Albert Einstein, nós começamos a enxergar, verdadeiramente enxergar com microscópios adequados, as mínimas partes que compõem a matéria. Com isso, toda a relação do mundo exterior está modificada. O tempo não é compreendido como uma sucessão de eventos. Somos nós que passamos pelo tempo. Os caminhos que a gente faz como escolha nossa é que vai determinar os eventos que vão se suceder. O tempo é multidirecional. Esse é um texto da física quântica. Não estou lendo nenhum tratado religioso. Na física de hoje, então, os eventos não acontecem exclusivamente no sentido do presente para o futuro, mas do presente para o passado. Nós costumamos imaginar que o passado está fixo, que não se modifica. Não é verdade. Cada vez que você conta uma história antiga que você contou, você conta diferente. Porque aquilo que aconteceu lá, você percebeu na sua consciência, na sua imaginação. E quando você conta um conto, aumenta um ponto. Os físicos então têm razão. O passado volta modificado, porque foi você que estava ali no passado. Eles referem os seus princípios, o além, e é hoje na sua consciência, está aqui presente dentro de nós. A velocidade da luz não pode ser alcançada em termos físicos, mas a sua consciência pode se expandir. Tudo que eu estou percebendo em torno de mim é observado, é alterado por mim. A cada imagem que eu faço de vocês, eu estou enviando uma vibração. É preciso que a luz atinja vocês e alcance meu cérebro e a minha mente. E essa vibração produziu uma alteração na vibração dos seus átomos. Todos os átomos de cada um de nós está em movimento incessante. Dizem os físicos da física quântica, o nada não existe. Deus não pode ter criado o universo do nada. O nada não existe. Vamos jogar uma moeda para cima. Ela vem rodando, cara, coroa, quando ela cai no chão, aí a gente observa. O mundo é indeterminado, a não ser no momento, nem na moeda, caiu o cara. Mas antes dela acontecer, ela estava entre cara e coroa. Esse universo, você olha aí para o céu, todos esses astros do mundo celeste que nós estamos vendo, nós é que estamos determinando a presença deles. E eles existiam antes de nós de uma forma indeterminada. A luz coagula a matéria. A consciência interfere no processo de observação do mundo. Nós temos várias opções.
Essas opções que nós fazemos na escolha da nossa consciência são múltiplas. O espaço também foi mudado nos conceitos da física quântica. O mundo existe em várias possibilidades. Harmonicamente, a nossa mente de todos nós aqui está sintonizada aproximadamente. Na maioria das coisas que nós observamos, está sintonizado na mesma onda. Eu disse aproximadamente. Basta vocês verem. Vocês estão me olhando, me observando, fazendo uma imagem. Não é a mesma da minha esposa, do meu pai, da minha filha, da minha irmã e do meu querido neto André, que está aqui pela primeira vez numa casa espírita. Vejam bem, vocês estão me imaginando. Cada um está seguindo uma trajetória de possibilidades desta onda. Por isso que a terminologia dos jovens é muito adequada. A gente entra na onda do grupo, da turma. Olha que coisa bonita e nova, os jovens estão atualizados na física quântica. A percepção das coisas hoje implica em sentir a essência. A luz que nós utilizamos para ver o mundo exterior só revela uma face dos objetos, por uma onda luminosa que nos atinge e a gente absorve pela consciência. Mas a essência, o espírito não precisa da luz. Esta essência íntima da matéria é que dá o verdadeiro valor da matéria. Ao tomar a decisão de optar por uma das possibilidades indeterminada, nós predestinamos o nosso futuro. O futuro não é uma coisa incerta, como o passado não está fixado. O futuro não é incerto. Se vocês fizerem uma escolha numa determinada trajetória, numa faixa de sintonia, a partir daí é que os eventos se sucederão. A doutrina espírita revela e reforça. Você colhe o que planta. Você é responsável não pelas suas ações, mas pelo que elas produziram. Você pode fazer a opção que você desejar, porque a sementeira é livre, a colheita é que é obrigatória. O nosso futuro está pré-determinado por nós, pela escolha que fizemos. Cada um de nós pode decidir acelerar o processo de transformação, de renovação, de progresso, ou estagiar numa esfera que ainda nos mantém presos às situações da carne. Volta ao anterior. O passo, então, também está modificado. Ao ter opções de escolha dos elementos indeterminados do universo, os físicos perceberam. Esta realidade que eu vejo, uma realidade comum, determinadas pela nossa consciência, nos parece única. Mas existirão outras opções. Então, existem outros espaços paralelos ao nosso. É perfeitamente aceito dentro do ambiente físico que existem outros universos paralelos que comungam conosco. Nós só não podemos perguntar aquelas coisas que os netos perguntam. Vô, e quem é que está lá? Essa é a resposta que a ciência materialista ainda não sabe dizer. Nós sabemos que o nosso pensamento, uma linguagem de André Luiz, mas a nossa consciência se expande, uma linguagem da física quântica. E esse pensamento faz vibrar, mesmo que eu esteja aqui, como uma pequena partícula subatômica hoje, nesse momento, no agora. Mas uma outra partícula subatômica gêmea dela, colocada numa constelação distante, a mais próxima de nós, de Andrômeda. Ao movimentar essa partícula gêmea aqui, a de lá responde com o mesmo movimento.
é a sincronicidade. A sincronicidade que Jung falava sobre os nossos comportamentos e o psiquismo, a física está constatando nos elementos da estrutura subatômica dos átomos. Mas agora vamos fazer uma jornada há 4.000 anos atrás. 3 grandes pensadores, filósofos e religiosos da China, Confúcio, Lao Tse, que diziam verdades pela revelação, diferente da descoberta de hoje. Dizia-se no texto do budismo: a montanha e o rio são coisas diferentes, mas na essência, olha a essência da coisa, a montanha e o rio são a mesma coisa, mas eu devo viver como se elas fossem diferentes. O tudo está em tudo, o cosmo está no homem. Se eu corto uma graminha, eu abalo uma estrela. O nada não existe. São proposições escritas num texto de 4.000 anos atrás. A minha consciência participa de todo o cosmo. O semelhante cura o semelhante. Verdades escritas pela revelação desses grandes mestres da sabedoria chinesa. Mas aqui está, como comecei na nossa exposição, o frontispício. Tchau, bom domingo para você. São do Livro dos Espíritos. Aqui então a gente renova por completo os 2 paradigmas, da ciência e da religiosidade. Imaginem-se na França em 1857, o ambiente da ciência descortinando as primeiras descobertas no século das luzes. Mas ao mesmo tempo, 2 anos depois, 1859, uma bula papal estava estabelecendo a infalibilidade do Papa. E Allan Kardec teve a coragem de apresentar uma religião sem igrejas, sem santuários, sem objetos para adoração, sem o confessionário para revelar a sua intimidade, a não ser para Deus, sem os rituais, sem o formalismo da liturgia, sem a hierarquia entre os seus homens, entre os seus crentes, entre os seus membros, sem um líder infalível, uma religião que não admitia a condenação eterna. Esses eram os postulados da doutrina espírita. E do ponto de vista científico, revelava uma nova ciência. Por isso que Kardec diz: o fenômeno espírita não se revela ou não se atém aos princípios da ciência, porque é uma nova ciência que inclui a existência da alma, a existência de Deus, a imortalidade, a reencarnação, as consequências dos nossos atos e uma evolução pela eternidade afora. Louvemos Kardec por essa coragem. É responsabilidade nossa, como diz Gabriel Delany num livro publicado em 1883, O Espiritismo perante a Ciência. A ciência ainda não admite a existência da alma e a imortalidade. É responsabilidade do espírita trabalhar para esta confirmação. Muito obrigado e um bom domingo a todos.